Fala, galera, para você que está acompanhando aí mais um episódio do Resenha Aberta Podcast. Hoje a gente vai conversar com o professor Maurício Guerreiro. O professor Maurício Guerreiro dá aula aí pelo mundo afora, mas eu vou deixar essa apresentação para ele aí, porque ele traz um tema bastante legal para a gente. Ele vai falar aí, ele fez um pupurri de vários assuntos importantes para a gente que está hoje buscando uma recolocação ou até mesmo uma melhoria na função que a gente está trabalhando ou mudar de área, simplesmente uma transição de carreira. Então ele vem com bastante bagagem e ele vai passar isso para a gente aí nesses poucos minutos que a gente vai ficar conversando, beleza? Se você ainda não tiver inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, isso aí ajuda bastante, beleza? Boa tarde, Maurício. Olá, muito boa tarde a todos. Paulo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Guerreiro. Eu venho da indústria, né? Hoje eu trabalhei mais de 20 anos na indústria, desde o chão de fábrica até a área de recursos humanos. Trabalho atualmente numa instituição pública, dou aula em diversas faculdades, tanto na graduação como pós-graduação. A minha formação original, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, eu tenho uma especialização em Administração Financeira e Auditoria, eu sou mestre em Engenharia Mecânica e faço os meus módulos aí do doutorado. E, com muito prazer, eu venho aqui falar com vocês a respeito de alguns temas que a gente julga ser tão importantes nos dias de hoje, né? Com o advento dessa pandemia que fez com que nós tivéssemos que nos reinventar. Acho que essa é a palavra certa, né, Paulo? Nós tivemos que nos reinventar, tivemos que nos adaptar à atual situação do cenário esse que fez com que o próprio governo tivesse que tomar ações nada convencionais, né, no cotidiano, mas que foram importantes aí, como a vacina, primeira, segunda, terceira dose, né, esse cenário, o mercado em si teve que se adaptar ao home office, que era uma coisa que até bem pouco tempo atrás algumas empresas estavam desenvolvendo, objetivando aí um teste, e hoje não, hoje já faz parte do cenário, né? Já faz parte do dia a dia, né? Nosso cotidiano, né? Eu tenho, por exemplo, um enteado que ele trabalha na Embraer, na parte de engenharia, e com o advento da pandemia, ele começou a trabalhar na casa dele, né? E mesmo agora, com o fim da pandemia, a fábrica achou por bem que deveria continuar trabalhando lá, né? Até mesmo que isso vai fazer que a empresa não tenha certos custos, né? Como transporte, alimentação, né? Então a fábrica acabou dando um delta para que ele continue trabalhando em sua casa. Então são situações que a gente jamais pensou que ia acontecer. E hoje já faz parte do nosso cotidiano, né? Hoje já faz parte da nossa cultura. E a cada vez mais a gente vai se adaptar, né? As reuniões, por exemplo, que sempre foram presenciais, eu mesmo participei de várias reuniões aí em São Paulo, São Bernardo do Campo. Hoje você pega o aplicativo e faz ela de modo online. Isso fez com que também otimizássemos o tempo, né? Tivesse uma informação para um número maior de pessoas e o resultado, né, também teve uma forte eficácia e eficiência, né? Nós vivemos hoje, Paulo, no país do empreendimento, né? O empreendedorismo tem sido uma das ferramentas necessárias para se driblar essa crise. Ainda há pouco conversava com o Paulo a respeito disso. Falou, Paulo, apesar de toda a minha carga horária, eu ainda estou pensando em fazer alguma coisa. Já quero empreender. No objetivo de fazer um empreendimento, né? Mesmo que seja de um hobby que possa ter aí fulcros econômicos, né? Não uma dependência direta, mas que ela tem. Então, essa acho que virou uma característica do brasileiro.
né, dele poder fazer as coisas, desenvolver, né, e parar com aquele mecanismo de achar que somente as indústrias metalúrgicas que são os salvadores da pátria, né? Hoje não, hoje já tem muita gente que já prefere, falou, não, eu vou fazer um empreendimento em determinado item, né? Ou vou trabalhar por conta própria, enfim, né? Hoje a gente existe aí diversos mecanismos e a própria pandemia obrigou que as pessoas repensassem os seus processos, né? Processos, pessoas e produtos são itens fundamentais nos dias de hoje, né? Você pode focar processos, pessoas e produtos. A gente tem uma instituição muito séria que ajuda, eu até gostaria até de falar dela, porque eu vejo que existe muito, não pouca, mas tem bastante informação, mas ainda existe muita gente que não sabe, né? Mas o próprio Sebrae é uma instituição feita, né, sem fins lucrativos, que tem o fulcro de ajudar essas pessoas no empreendedorismo. Desde a sua criação, do plano de negócios, até mesmo das consultorias, seja ela na área de finanças, seja ela na área de marketing, e até mesmo fazendo com que a pessoa consiga ter capital de giro, né? Ter capital. Ela também, né? Existe o Banco do Povo, existe o próprio banco organizado, né? Gerenciado pelo próprio Sebrae, que também empresta dinheiro para essas empresas, né? A maioria delas hoje confeccionadas como MEI, né? O microempreendedor individual, ele nasceu dessa necessidade da informalidade. Você vê que como as coisas foram se encaixando e as necessidades foram sendo supridas, né? Muitas pessoas estavam empreendendo, muitas pessoas estavam trabalhando como autônomo, daí o governo chegou e falou, olha, vamos montar uma modalidade essa que possa atender essa classe, né, em desenvolvimento, e ele ali criou o microempreendedor individual, o MEI, né, que não deixa de ser uma empresa, com CNPJ, com todos os direitos e deveres, né? Você paga uma taxa bem menor, né? O DAS dela hoje deve estar em torno de R$ 57, mais ou menos. Você pode ter um faturamento de até R$ 81 mil por ano. Por ano, né? Por ano. É super simples de lidar com ela, super simples de abrir, super simples de fechar, super simples de fazer a declaração. Então, foram mecanismos utilizados aí para ajudar no empreendimento, né? No empreendedorismo. O empreendedorismo também, né? O próprio MEI, ele permite, e muitas pessoas não sabem, Paulo, mas vocês podem participar, inclusive, de licitações públicas. Inclusive, vocês têm certos direitos que prevalecem no MEI em relação de empresas de grande porte. O que eu estou querendo dizer com isso? Se numa licitação pública houver lá um empate técnico de você com uma empresa de grande porte, por você ser MEI, você tem a prioridade. Tem uma pontuação diferenciada, né? E tem uma pontuação diferenciada. Você tem um direito a mais. Você pode ganhar, no caso de empate, você acaba levando. Então, o MEI é bem bacana nesse sentido. Então, muita gente não sabe que você pode participar de licitações públicas, normalmente, sem problema nenhum. Maurício, uma coisa que eu acho legal que a gente podia enfatizar aí é que o empreendedorismo, ele deixou de ser o plano B, né? Ele não é mais assim, se a fábrica me mandar embora, eu vou montar um negócio. Não, ele passou a ser uma opção, com todos esses aportes, né? O aporte de conhecimento que o Sebrae fornece, dependendo do que eu vou montar, existe um aporte financeiro, porque existem investidores, né? Na parte de capitais, hoje existem investidores buscando microempresas para eles investirem em capital. Então, isso é um negócio legal da gente deixar claro para o pessoal que estiver ouvindo, porque até então
se pensa que você abriu um MEI é porque você não teve capacidade de trabalhar em lugar nenhum. E não é verdade, né? Não, não é verdade, Paulo. Pelo contrário, hoje em dia, grande maioria. Pessoal, vou deixar bem claro: o PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto, ele é regido, essa engrenagem gira com as micros e pequenas empresas, né? Coisa de mais de 70% são empresas de pequeno porte, microempresas e assim sucessivamente. Poucas são as empresas de grande porte. E hoje ele deixa realmente de ser um plano B, né? E parte para um plano A. E às vezes, e muitas das vezes, né, os investidores procuram as empresas individuais para desenvolver certas atividades para ele. Ele contrata esse pessoal, né? Ele tem uma empresa de grande porte e contrata, né, as microempresas para poderem estar desenvolvendo o produto ou prestação de serviço e assim sucessivamente. Então, hoje é de grande valia, é muito importante que as pessoas entendam isso, é muito importante que as pessoas procurem isso, né? O mercado de investimento, ele é regido de diversos segmentos, né? Diversos. Eu até comentava com o Paulo, né? Tem microempreendedor individual que desenvolve produtos e dali ele começa, né? Até inicia, né, as startups. O que são as startups? Né? Na verdade, são pessoas que têm uma ideia e vão desenvolvendo através da startup e ali crescem e ganham o mundo afora, né? Então, hoje, no Brasil, o que tá fazendo a engrenagem rodar está sendo essa, né? No passado, existiam outras culturas de você ir para as empresas metalúrgicas e tudo mais, não que não vá, mas já se cria hoje um outro segmento, né? A nova geração já não pensa única e exclusivamente naquilo, ela já tem outros planos, né? Ela traça as suas metas, né? E essas metas são arrojadas, né? Hoje você vê vários jovens aí criando as suas empresas e de repente até se dando muito bem na vida num prazo muito pequeno, né? Quando a gente pensava num prazo de longo prazo, eles estão aí num curto prazo, e se isso não acontece no curto prazo, eles já começam a repensar o processo e ir para outro canto, né? Isso já está na relação desse mundo líquido, né? Então, tudo é muito superficial. Eu preciso que o resultado aconteça de uma forma rápida para validar se aquilo que eu estou fazendo realmente está no melhor caminho, está no caminho certo, senão eu vou ter que mudar. Ou eu vou continuar naquela atividade, mas com uma estratégia diferente, ou eu vou mudar realmente de área, né? Então, existe muito isso aí. E um barato de tudo isso aí, que eu vejo sempre o pessoal reclamando da situação de crise, né? Agora nós temos a pandemia para a gente chamar de crise. E são nesses momentos que as empresas crescem, que as pessoas crescem, né? Porque a gente fala assim, a empresa é feita de pessoas, né? Então, são pessoas, umas preocupadas com a dor do outro, né? E essa dor, lógico, focada aí na parte financeira, né? Então, o meu produto que eu estou desenvolvendo vai resolver o problema de alguém. E isso é o preocupar-se com a dor do outro. E aí é nesse campo que as startups deram um boom, né? E legal que as empresas grandes enxergaram que essa era uma forma de pulverizar a necessidade que eles tinham de novos produtos. Eu me lembro de uma montadora aí precisava trocar um modelo de rádio do carro porque o rádio que eles estavam usando consumia bateria demais quando o carro estava parado. E aí reuniu várias startups e reuniu o fabricante que fornecia o produto para eles já. E a partir dali é dada a largada e os caras foram desenvolvendo e saiu um novo produto, né? Então, acho que esse é o barato da coisa. Exatamente, né, Paulo? Hoje em dia, e isso faz com que nós possamos aí ver o novo perfil profissional, né? O perfil dinâmico, um perfil que tem que conhecer todos os processos, todas as pessoas, todos os produtos, tem que entender como que está o mercado naquele momento, né? Verificar
se aquele momento é um momento, inclusive, para lançamento de novos produtos, né? É o momento de se estar vinculando uma nova situação do mercado. Então, esse profissional é o que o mercado procura, né? Esse cara dinâmico, esse cara que detém conhecimento, esse cara que vai em busca da atualização, esse cara que vai em busca da capacitação, né? A educação é o alicerce da vida. Logo, quem as detém chega lá na frente, né? Não tem jeito. Isso é um ciclo, é um ciclo. Se você parar, né, a engrenagem vai passar por você e você fica obsoleto, né? E é muito rápido isso. E essa nova geração busca essa capacitação, né? Eu vejo lá na faculdade quantas pessoas já estão lá, já estão pensando em fazer os seus projetos, estão pensando em criar sua startup, né? Nós temos aí centros de desenvolvimento, a própria prefeitura, né? Nós estamos aqui em Taubaté. Em Taubaté, o próprio prefeito criou uma área, né, para desenvolvimento de novas empresas, onde ele acaba cedendo espaço, as pessoas vêm e criam as empresas, né, contratando as pessoas da própria cidade. Então, assim, são desenvolvimento tecnológico que fazem a diferença do país hoje, né? Então, pessoas capacitadas têm esse mercado e eles são muito bem remunerados. Porque as pessoas, quem remunera, quer o melhor, não quer? Ele quer contratar aquela pessoa, né, como diz na gíria, a mosca branca. Pô, aquela pessoa é a mosca branca, eu quero ela. Quanto que ela custa? Tanto, eu vou pagar por isso. Então, a capacitação, ela faz parte fundamental do desenvolvimento dos processos nos dias de hoje. Antigamente, o perfil profissional era só um campo de currículo, né? Você ia lá e preenchia o seu campo no currículo com perfil profissional. Mas, na verdade, hoje, ele envolve muito mais coisas, né? Como você mesmo já citou aí, a pessoa está preocupada não só com a sua formação acadêmica, mas também com as habilidades que você tem, com as competências que você conseguiu desenvolver, quais são os resultados na sua vida que você conseguiu providenciar, né? Quais as conquistas que esses resultados trouxeram para você, né? Então, o perfil profissional hoje, na verdade, ele precisa justificar, seja a sua contratação ou seja a sua atuação na sua própria empresa, né? Porque a gente está falando aí de aporte financeiro, por exemplo. Então, às vezes você tem uma grande ideia, ninguém vai inventar a roda, mas você tem uma grande ideia, vai solucionar um problema e o investidor ele vai olhar qual é essa consistência do seu perfil profissional para ele falar, não, vou investir aí, porque eu sei que o cara não vai parar no meio do caminho, né? A gente estava conversando sobre resiliência, vai muito disso, né? É Então, muito o disso, né, cara ele vai Paulo? pegar o capital dele financeiro e colocar na sua mão porque ele acredita que vai trazer um retorno, mas ele só vai fazer isso aí se ele enxergar na sua estrutura esse perfil profissional, esse perfil de quem está aguerrido com aquela ideia e que vai levar isso para frente mesmo. Não é bem por aí? É isso mesmo. Eu até me permite, Paulo, não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o mercado de capitais, né? O que ele gere, né? Qual que é a função do governo, né? O governo ele tem a função de facilitar essa entrada de investimento no país, né? E as suas cidades acabam dando vários benefícios. Daí a empresa ela vem e quando ela quer fazer a capacitação de recursos, ela disponibiliza ações. Essas ações vêm para a empresa manufatura, vende e remunera as ações. A remuneração dessas ações se chama dividendos, né? Então, quem tem ações, né, o resultado financeiro dessas ações se chama dividendos. Pois bem, isso posto, o que eu queria deixar até dentro dessa sua fala, que foi bem interessante, o que se mensura hoje dentro do perfil profissional, né? O capital intelectual. Então, se você chegar numa empresa, só para vocês terem noção, a dimensão que isso criou,
Se eu for fazer a aquisição de uma empresa, eu vou olhar lá todo o ativo da empresa, todo o desenvolvimento, toda a aceitação que ela tem no mercado, e eu vou olhar, inclusive, o capital intelectual. Contabilmente, nós temos uma conta hoje que mensura o capital intelectual. Isso é um custo, é um investimento da empresa, né? Ele é intangível, não consigo pegar, mas ela é como se fosse a marca. O capital intelectual hoje é como se fosse a marca, de tão importante que ela é hoje no desenvolvimento do processo, né? O capital intelectual é muito mais importante do que propriamente o processo, porque o processo a gente pode ter em várias empresas, mas o capital intelectual já não. É como se forma essa pessoa quando ela se tem essa capacitação, esse capital intelectual é muito caro. Não dá para simplesmente deslocar e se criar um novo. Então, hoje as empresas, né, elas dão um crédito muito grande para isso, né? A gente não vai longe. Eu vi empresas aí querendo comprar outras empresas, não por causa dos seus ativos, mas por causa do capital intelectual. Nós passamos por essa situação aqui no Vale, né? A empresa, a gente não pode falar os nomes, mas sim, uma fábrica de avião A comprou a fábrica de avião B. Por quê? Ela queria aprender a fazer avião? Não. Mas a fábrica B tinha um capital intelectual fortíssimo. Exatamente. Então, isso exatamente. É o que naquele instante, servia de um atributo para essa fábrica B, né? Então, isso aí é importante você estar falando isso aí, porque para quem ouvir, o cara entender por que a gente fala tanto em capitais, por que se fala em perfil, em melhoria desse perfil, né? Qualificação. A gente falou aqui de capacitação. Hoje as empresas elas estão até investindo diferente. Ela ela contrata o colaborador que tem uma qualificação e aí dentro da própria empresa ela faz uma capacitação para o que ela quer extrair dele. Então também existe isso no mercado, né? Mas está tudo relacionado com o próprio perfil. Exatamente, exatamente. Então, esse capital intelectual hoje ele é a cereja do bolo, né? Coisa que no passado já não se pensava assim. O exemplo que você deu, né? Inclusive a empresa B, que acabou não comprando a empresa A, se arrepende amargamente por isso, né? E acabou, por outras questões, não fazendo aquisição. Mas a aquisição era única e exclusivamente devido ao capital intelectual. Não tinha outro interesse maior. Por isso que a capacitação é muito importante. Por isso que a gente frisa, fala, gente, se você já se formou, ótimo, vai estudar de novo, vai fazer a especialização, vai fazer o mestrado, se for fazer o doutorado, faz uma outra graduação, porque a base de conhecimento ela se renova a cada instante. E você sempre tem que estar atualizado em relação a isso, porque o mercado exige isso das pessoas. O mercado busca sempre o que for o melhor, né? E mesmo na sua própria empresa, né? A gente falou agora há pouco aí sobre MEI. Se a pessoa... Hoje não dá para eu montar uma empresa e fazer igual o meu avô fazia. Não dá. Porque na época do meu avô, a cultura era diferente, né? Então, hoje não. Você citou aí plano de negócio. O Sebrae ajuda no plano de negócio. Comentei com você, estou participando lá de um programa do governo mesmo, para você startar ideias. Então, ele fez uma seleção, a gente conseguiu passar lá nessa peneira. E dentro desse desenvolvimento da ideia, né, a fase inicial é a ideia em si, depois que você montou lá o protótipo dessa ideia, daí vem a fase 2, que é o plano de negócio, para saber se isso realmente pode ser vendido, se isso traz lucratividade, se isso realmente beneficia quem vai usufruir. Então, hoje o cara que está trabalhando na MEI, seja a MEI do carrinho de pipoca ou a MEI que faz para-choque no fundo do quintal, o cara vai ter que ter esse plano de negócio. Ele não vai poder simplesmente ir lá e começar e vamos anotar as contas no caderninho para ver se vai fechar ou não. Né? É verdade. Você falou até do carrinho de pipoca, é bem interessante. Tem lá, deixa a dica aí para o pessoal, Pipoca do Valdir. Pipoca do Valdir. Entra no YouTube e veja lá, Pipoca do Valdir. Você vê o que é exemplo de empreendedorismo, né? Hoje ele até
praticamente a receita dele é oriunda das suas palestras, né? Mas é perfeito, né? Esse exemplo que você deu é perfeito. Hoje em dia não se dá mais para fazer assim. Hoje em dia você tem que ser detector de um conhecimento um pouco mais técnico, né? Verificar realmente aonde está indo o seu dinheiro, se você está gastando muito com capital de giro, se você está gastando muito com imobilizado, estou comprando muita coisa, se eu estou precisando de capital de giro, quanto meu dinheiro está comprometido com terceiro, né? Aquilo que não é meu é de terceiro, e quanto aquilo está comprometido. Então, esse balanço, né? Esse balanço patrimonial, essa demonstração de resultado, ela tem que estar inerente em todos os pontos, porque não dá mais para simplesmente fazer e esperar o final do mês e falar, olha, não, sobrou dinheiro, é sinal que eu consegui pagar todas as contas e está tudo certo. Não, isso não funciona mais, né? O plano de negócio ele existe justamente para isso. Inclusive, o plano de negócio também é necessário você conhecer a sua região, né? Se de repente o teu negócio, né? Vou dar o exemplo do carrinho de pipoca, né? De repente você vai colocar um carrinho de pipoca numa determinada região, será que ela já não está saturada, né? Qual que seria o diferencial que você vai aplicar para que eu compre de você, né? Então o plano de negócio ele tem essas características para você realmente demonstrar por que o seu negócio vai ser mais interessante do que comprar do seu concorrente, né? Qual é a base de cálculo? Quanto custa aquilo, né? Quanto que custa aquele processo? Quanto que custa aquela prestação de serviço que você faz? Então, tudo isso hoje é fundamental em qualquer empresa de qualquer tamanho, né? Às vezes a gente vai dar algumas palestras em algumas empresas. Até recentemente eu estava conversando com um empresário, ele tem um faturamento de quase 1 milhão. E ele não tinha os indicadores econômicos e financeiros. Ele só começou a se preocupar agora, porque justamente com essa pandemia acabou o resultado dele caindo e ele estava meio preocupado, porque ele não conseguia enxergar onde estava tendo os gargalos, né? Daí a gente teve que revisar. Para pequenas empresas, é lógico que essa proporção é muito mais simplista, né? Porém, é necessário. Não se dá mais para simplesmente fazer um barzinho, né? Vou fazer um barzinho e vou ver. Não dá. Isso não funciona mais. Você tem que planilhar um pouco, fazer certinho para ver qual que é o seu retorno, né? O quanto você está ganhando, o quanto você está gastando, o quanto aquele aumento vai interferir no seu ponto de equilíbrio na sua empresa, né? Porque a empresa ela tem um ponto de equilíbrio, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, né? E acima disso, ela começa a ter a lucratividade dela. E você tem que enxergar e saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Quanto que eu tenho que vender para minha empresa se manter? Se você não enxerga isso, você começa a ter aí sérios problemas de ordem financeira. E quando você começa a pegar recursos nas instituições, né, todo mundo sabe que você acaba pagando um juros muito alto, né? Ainda mais atualmente, que você enxerga que a taxa Selic no Brasil ela acabou subindo, né? E só para que vocês tenham um pouquinho de noção, né? Só para informação, acho que noção todos têm, né? Quando o governo aumenta a taxa Selic, na verdade ele está querendo que se reduza o consumo, porque o consumo ele pode estar sendo grande e está tendo uma inadimplência muito grande. Então, uma das ferramentas que ele utiliza para inibir esse consumo é a taxa Selic, porque quando ela sobe, sobe tudo. Sobe dinheiro para empréstimo, para financiamento de casa própria, né? Acaba subindo tudo. Daí inibe as pessoas de fazer o consumo, né? Então, é uma das ferramentas que o governo tem. Quando eu falo governo, gente, são as ferramentas naturais, né? Isso não estamos falando mal de ninguém, estamos falando que é existe. extremamente apartidário, né? Eu estou querendo ser bem claro nesse sentido. Hoje tem que mas ser são muito, as ferramentas. senão... Não é que o atual governo é isso, é aquilo. Não. São as ferramentas que o governo tem. E uma das ferramentas que ela tem é justamente isso, né? Aumentar ou diminuir a taxa Selic, para poder inibir o consumo. Inibindo o consumo, ele acaba conseguindo ajustar e a inflação também
começa a sofrer os impactos. Não, é legal você estar comentando isso daí, né, para que o cara que está montando hoje a sua MEI, que planejou e que está transformando um sonho em realidade, ele consiga enxergar a importância disso, né? Você deu uma passeada aí, eu vi você falando, por exemplo, de coisas da qualidade, né? Então, se eu for montar o meu carrinho de pipoca, eu preciso saber qual é o valor que eu quero agregar para o meu cliente, que vai me colocar de forma saudável nessa concorrência, né? Como é que eu vou participar de uma forma saudável da concorrência? Porque o cliente ele é um só, e aí as empresas é que vão ter que mostrar para ele os seus diferenciais. Então, eu preciso ter esse conhecimento aí, através desse próprio plano de negócios, de qual vai ser o meu diferencial, o quanto esse diferencial implica no meu custo, né? Para que eu possa ter essa qualidade de levar esse produto para ele, e o quanto que eu tenho de sobrevida fazendo isso que eu vou fazer. Porque a gente tem um número muito grande também de empresas que abrem e não chegam aos 5 anos de vida, né? Temos sim. Esse ciclo ele tem sido um gargalo, vamos dizer assim, né? As empresas vêm, começam a ter uma ascensão e depois vem o decréscimo, aí às vezes não chega aos 5 anos de vida. Isso se dá pela administração, Paulo. Né? Um pouquinho antes da pandemia, né? Eu conheci um casal, jovens, não tinha 20 anos. E eles compraram uma pizzaria em Taubaté. Compraram a pizzaria, foi assim, em setembro, agosto, mais ou menos. Daí compraram, fizeram um trabalho bacana, eles conheciam bastante gente e começaram a vender, faturar. Então, faturaram agosto, faturaram setembro, faturaram em outubro. Quando chegou em novembro, o cara já comprou um carro zero. Quando chegou em dezembro, o cara arrebentou de ganhar dinheiro. Quando chegou em janeiro, ele estava procurando a gente porque ele estava desesperado. E por que desesperado? Porque começou a entrar muito dinheiro e ele não fez o planejamento, né? Ele só pensou que, né, todo mês ia ser aquilo. Parece básico, né? Mas é a grande realidade. É a cultura, né? As pessoas não começam a pensar que se hoje eu estou ganhando dinheiro, amanhã pode ser que... Qual que é a sazonalidade do seu produto? Né? Muita gente sabe que em dezembro as pessoas ainda estão aqui com 13º, mas em janeiro a gente já tem IPTU, IPVA, as pessoas estão viajando. Escola, matrícula, matrícula. material. Então, a tendência de consumo é diferente. Então, você tem que realmente, de repente, na hora da ambulância, segurar um pouco, porque depois pode faltar. Então, quando todo produto, toda prestação de serviço, você tem que entender qual que é a sazonalidade dele. Quais são os momentos bons e os momentos ruins. Né? E esse ponto também, de novo, de equilíbrio, você tem que segurar. Você, como empresário, tem que estar ali administrando dinheiro, né? Todo momento enxergando, todo momento revisando os seus processos para poder gerir a empresa. Então, muitas pessoas acabam se perdendo por aí. Né? Um dos fatores é esse. Outro fator é realmente não tem dinheiro, começa a emprestar dinheiro e aquilo acaba virando uma bola de neve. Eu tive uma empresa em Pinda, uma construtora, uma transportadora, que quanto mais ela faturava, mais ela perdia dinheiro. Pô, professor, como assim? É verdade. Por quê? Ela pegava serviço, daí ela não tinha dinheiro para poder fazer o capital de giro, ela pegava o capital de giro do especial, que era mais de 50 mil, então cada viagem de frete dava 6, 10 mil reais, ele pegava esse dinheiro, dava para o motorista fazia o serviço até ele receber, né? Esse ciclo econômico e financeiro estava dando um déficit para ele estava perdendo dinheiro. Então, quanto mais ele faturava, mais ele perdia dinheiro. Né? Daí a gente foi conversando, a gente foi acertando o ciclo, a gente chamou os caminhoneiros e falando assim, olha, a partir de hoje vocês vão viajar, a gente vai dar o aporte necessário para vocês
terem o combustível, terem a refeição, um pouquinho mais, e o restante vocês vão receber quando a gente receber da empresa, para poder ter o equilíbrio econômico da empresa. Então, é muito comum, Paulo, a gente receber as empresas com esse tipo de problema, né? E chega uma hora que elas acabam indo e falam, olha, eu vou fechar as portas, né? Não aguento mais, né? Essa pressão. E acabam fechando. Mas com um bom planejamento, com bom embasamento, com a procura de profissionais que possam orientar vocês, com certeza, né, terão aí uma vida longa. Legal você estar falando isso aí, que você desde o começo citou o Sebrae, e eu acredito que assim, quando a pessoa monta o próprio negócio e ela vê que ela não está conseguindo dar conta daquilo, ela precisa baixar o orgulho, né? Porque eu vejo muita gente falar assim, eu sou o empresário. Beleza, mas se eu não baixar esse meu orgulho de ser o empresário e for lá pedir ajuda de conhecimento, às vezes um problema simples a gente arrasta ele e transforma ele num monstro, né? Então, você deu exemplo aí, na área do entretenimento isso acontece muito. Eu tenho um amigo que montou uma choperia e essa choperia durou 3 meses. Ela bombava onde ela estava situada lá. E um belo de um dia não tinha mais. Por quê? Porque faltou esse entendimento de que precisava aprender, né? Então, volta lá no que a gente falou sobre a capacitação, a qualificação. Essas características, elas têm que ser inerentes do cara que está empreendendo hoje, né? Exatamente, exatamente. E se reinventar a cada processo, a cada ciclo. Não adianta você também ter hoje uma situação, isso aí é muito importante falar. Eu estou vendendo bastante um determinado produto, estou vendendo, mas você tem que pensar, e daí, gente? O que eu vou fazer para cada vez mais eu manter aqueles os meus clientes, e angariar mais clientes, né? Então, esse planejamento também é muito importante, né? Porque ninguém tem aquilo fidelizado. De repente, o outro inventa alguma outra situação, ou te criam lá um mecanismo de hoje eu vou abaixar todos os preços, e você acaba perdendo temporariamente seus clientes. Então, o empresário, ele é um cara que ele tem que estar toda hora pensando em tudo, né? E se está dando certo, ótimo. O que ele pode fazer para que continue dando certo? O que ele vai reinventar para que continue dando certo? Né? Ele não para, o ciclo dele não para, né? É uma coisa constante. E essa capacitação para ele, na verdade, eu enxergo assim, que a busca desse aperfeiçoamento vai melhorar as habilidades dele como empresário, né? Vai trazer mais eficiência, vai trazer uma motivação, porque daí o cara vê o negócio dele progredindo, ele vai ficar mais motivado para estar investindo naquilo, para estar levando aquela ideia adiante, né? Isso aí estimula um crescimento, tanto pessoal como profissional, e altera até o próprio comportamento, né? Exatamente, Paulo, exatamente. Eu me lembro, eu era muito jovem, em 92, eu cismei de fazer crepe suíço. Isso em 92. Comprei uma maquininha, quase ninguém tinha. A gente comprou e foi colocar numa festa lá em Tremembé. Quando eu cheguei lá, a gente olhava assim, existiam 6 sabores. Não tinha mais que isso. Entre as barraquinhas que tinham lá. E tinham barracas enormes, grandes, de madeira, aquela coisa. A minha era pequenininha, 2 por 1. E que na época, né, eu falei, puxa vida, né? Se só tem 6, isso é inventar mais. Conclusão, inventei 14. 7 salgados, 7 doces. Isso, no primeiro instante, foi um boom. Maravilhoso. Porque daí ninguém tinha, eu acabei vendendo, né? Só que daí eu já fiquei pensando, bom, eu vou fazer isso, as pessoas vão imitar. E foi dito e feito, né? Passou a primeira semana. Naquela época, as festas lá em Tremembé, na festa do Senhor 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas, mas eram 30 dias de festa. Então, você tinha tempo para pensar e fazer, né? Hoje era uma semana, acho que nem tem mais. Daí, enfim, eu falei, puxa vida, né? E agora, o que eu vou fazer? Minha barraquinha era pequenininha, 2 por 1, gente. Daí eu falei, puxa vida, legal. E eu
vendia, mas vendia. Precisei ter gente junto comigo para poder montar, confeccionar e tal. Daí eu falei assim, já sei. Vou colocar bala aqui, vou colocar bexiga, vou colocar não sei o quê, para enfeitar aqui. Enfim, eu vendia tudo que eu colocava lá. Porque você já tinha aquela clientela que já sabia que você tinha um diferencial. E você vai vendendo, e foi vendendo. Conclusão da história, em 30 dias, foram mais de 2.000 crepes, numa maquininha de 6. Você entendeu? Então, assim, se você usar a criatividade, você consegue deslanchar, né? Você não pode ficar na inércia. Se você achar que está tudo certo, esse momento é a hora que você errou. E é a hora que você vai pagar pelo erro seu. Essa é a zona de conforto, né? Se É você a achar zona de que está conforto. dominando sozinho, aí nós temos, na nossa região mesmo, né? Quando veio a tecnologia das máquinas digitais, a gente ficou sem Kodak e Fuji. Você viu, né? Ela era soberana, né? Não tinha, né? Sempre foi ela. Do dia para a noite, elas sumiram, né? Ficaram obsoletas. E o cliente hoje ele é muito mais exigente. O cliente hoje ele exige, né? Qualidade. Ele quer saber de onde vem. Ele quer saber se está certificado. Então é um cliente diferente do passado, né? Existe uma preocupação social também, né, Maurício? Existe uma Porque ele preocupação não quer só extremamente comprar o social. produto. Ele não quer só comprar, ele quer saber se está sendo fabricado respeitando o meio ambiente, né? Se a matéria-prima Exatamente. utilizada lá tem origem e procedência, se é rastreado, né? Então, isso de uma forma ou outra acaba agregando valor também ao produto, né? Agregue muito valor. Esse novo cliente, ele enxerga isso. E se ela não tiver todas as certificações, ou se ela souber, ou se houver um resquício, né, do que você acabou de falar, ela deixa de comprar de você e vai para outro. Ela migra muito fácil, né? Então, você manter a fidelidade do seu cliente é você realmente estar dentro de todos os parâmetros aí necessários, né? Porque senão você acaba perdendo. Então, eu lembro que uma época eu trabalhei com transporte também de passageiro. E aí eu via pessoas vendendo linhas, né? Não, eu vou vender com os clientes, né? Hoje isso já é impossível, né? Não, Porque o cliente ele tem a identidade própria dele. Então ele vai escolher se ele quer usar o seu serviço, se ele quer aquela prestação de serviço para ele. ele vai Então, fazer aquela avaliação e se aquilo lá não atingir os limites que ele acha que é interessante, ele não aceita e vai para outro lugar, né? Ficou muito fácil, né? E de uma certa forma foi muito bom, né? Porque fizeram com que as empresas tivessem que repensar os seus processos, as suas prestações de serviço para esse novo modelo de cliente, né? Então, o mercado hoje ele é exigente, Porém, né, ele é um mercado que existe, né, que está aí, está à disposição, é aberto, né? né? Ele é aberto, ele está ali, ó, fala, olha, eu estou aqui. O que você tem para me oferecer? E a gente tem vários recursos para poder orientar. Eu não sou e nem estou autorizado a fazer a fala do Sebrae nem nada. Eu citei o Sebrae porque, primeiro, é público sem fins lucrativos e ela faz uma prestação gratuita de consultoria. Então, tanto na parte financeira, como na parte administrativa, na parte do plano de negócios. Então, por isso que eu acabei citando, mas existem aí diversos outros órgãos aí que pode estar auxiliando, tá bom, gente? Assim como, até, Paulo, gostaria de dizer, eu tenho uma dúvida muito grande, eu sempre recebo essa pergunta. Professor, para abrir o MEI eu tenho que pagar? Todo mundo fala isso. Pessoal, seguinte, os escritórios de contabilidades conveniados com o sindicato, eles podem até fazer isso gratuitamente, até por um ano. Depois eles começam a cobrar uma taxinha. Outros não, posso chegar e já está cobrando agora. Mas eu consigo fazer de grátis, né? No Consegue, você Vasco, pode entrar.
no site e pode fazer também. Muito cuidado, né? O site é .gov.br. Outra extensão são sites que eles criam, né? Que fazem o mesmo serviço, só que eles cobram, tá bom? E em Taubaté, Paulo, né? A gente tem lá o Sebrae, dentro do Sebrae tem o Empreenda, dentro da prefeitura. E lá eles abrem para vocês também, gratuitamente. Puxa, legal você dar essa dica, porque como o empreendedorismo deixou de ser o plano B, então quem realmente estiver pensando em montar uma empresa pode iniciar por uma MEI, né? É um investimento Exatamente. bem menor. Extremamente menor. Ele tem validação para aposentadoria. Se você precisar de algum benefício do INSS, também ele é contemplado, entendeu? Então, se Deus me livre, você se machuque, precisa se afastar, você vai ficar assegurado pelo INSS, né? O INSS é um órgão que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, ele tem essa função. Quando você paga, você está pagando aquele seguro e lhe dá direito ao afastamento, se preciso for, por questão de enfermidade. Assim como também essa taxa ela é proveniente, né, da contribuição também para a aposentadoria. Eu acho legal você estar falando, Maurício, porque assim, a gente tem uma visão, né, pelo menos a maior parte da galera acha que o serviço público é sempre precário, né? E tanto pelo que você falou aí do Sebrae fazer essa consultoria gratuita e de qualidade, né? A pessoa não tem ideia. Hoje, para eu contratar uma consultoria, eu estou falando em começar com no mínimo R$ 10.000 de investimento. Isso, E é isso vem verdade. gratuitamente pelo Sebrae, profissionais capacitados, competentes para te acompanhar do zero até próximo de onde você quer chegar, né? O Exatamente. mesmo caso, o serviço do INSS, né? É um serviço prestado para a população que te atende da melhor maneira possível, né? E te dá orientação também. Além de o cara estar lá com essa orientação do Sebrae, ele pode fazer uma visita no INSS e entender como é que funciona lá, né? Diferente do que a gente ouve o pessoal falando só a respeito de reclamação. Então, é legal a gente ressaltar também, porque quem estiver ouvindo vai entender que o mecanismo existe e ele possibilita que o seu negócio dê certo. Agora, precisa de atitude, você ir lá e buscar esse apoio, buscar esse auxílio, buscar esse conhecimento para poder caminhar nesse sonho que é o empreendimento, né? E no caso do INSS, você também tem um número que você pode consultar, que é o 135, né? Você pode ligar, fazer perguntas, você pode consultar. O sistema público, né, gente, ele tem as suas precariedades, tem os seus gargalos? Tem, é lógico que tem. Se você trabalha numa empresa privada, né, imagina você, vou dar um exemplo do Valdir lá, né, do carrinho da pipoca lá. Se você tem 2 clientes ali na hora, é diferente se você tiver 20, né? Então esse gargalo é muito grande, né? Então de repente tem lá uma multidão muito grande lá de ser atendido no INSS, ele vai criar um gargalo, né? É perfeitamente comum. A gente não gosta, evidentemente, gostaria que o atendimento fosse rápido. Eu não trabalho no INSS, tá, gente? Eu só mas eu já precisei de vários serviços, já dei entrada de muitas pessoas para aposentadoria e tudo mais, mas o serviço existe, ele funciona e dúvidas, perguntas, vocês podem também fazer pelo 135. Até mesmo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Por exemplo, né? Eu pago MEI em cima de um salário mínimo daquele DAS, mas eu posso contribuir com mais para no futuro ter uma aposentadoria maior? Pode sim. Né? Como é que eu faço? Você tem que ligar no INSS, comunicar, e eles vão lá dar as informações necessárias para você fazer essa contribuição. Então, assim, existe sim, ela funciona e, e às vezes tem os seus gargalos, como qualquer outra atividade, né? E vamos usufruir disso aí, né? E Existe, vamos funciona, é de usufruir. graça, vamos usufruir. É de grátis, né? É de grátis, né? É. Essa do Maurício, Sebrae eu faço questão de falar, porque eu sei que muita gente não tem essa informação, né? E tem atendimentos em cada cidade,
tem o seu posto do Sebrae. Então, vocês podem ir até o posto, vocês podem ligar também no 0800. A consultoria também pode ser feita pelo 0800, viu, Paulo? Não tem que ser necessariamente presencial e assim sucessivamente, gente. Isso é muito legal. Maurício, nós estamos caminhando aí para 50 minutos de bate-papo. Eu sei que você tem uma correria danada. Eu queria te agradecer, né, essa disponibilidade desse tempo, que você deixa essa porta aberta para a gente fazer futuros outros bate-papos, né? E agradecer você por ter aberto esse espaço para a gente. E aí que você deixasse para a gente uma mensagem para quem realmente agora ouviu o que a gente falou, está interessado em empreender, desde aquela ideia pequenininha até uma ideia diferente que ele acha que vai ser o melhor caminho. Paulo, primeiramente, quem tem que agradecer sou eu. Eu vou falar aqui rapidamente, né? Mas o meu e-mail é guerreiro.mauricio@gmail.com. Para quem quiser, pode mandar perguntas. O Paulo tem o meu WhatsApp, Paulo. Depois, se você quiser disponibilizar para a galera, Tá, fica à no final vontade desse também. vídeo, eu vou disponibilizar a sua rede social lá para quem quiser Pode esclarecer, bater um disponibilizar, fica à papo. vontade. Pessoal, de novo, eu quero agradecer muito. E eu quero dizer o seguinte, que o mercado ele está aberto. Nós temos que buscar esse mercado, galgar esse mercado, acreditar em vocês, acreditem em vocês, né? Os obstáculos eles existem, mas eles existem para serem vencidos mesmo, né? Porque até mesmo se eles fossem tão fáceis, a gente não daria tanto valor necessário, né? Então, vamos empreender, vamos desenvolver, vamos usar a criatividade, vamos usar os mecanismos que nós temos gratuitamente no nosso cenário, né? Busquem, façam as capacitações, né? Vamos para as faculdades, vamos estudar, vamos fazer a graduação, a pós-graduação, vamos desenvolver, né? Vocês são o futuro do nosso país, né? É vocês que vão estar amanhã tomando as iniciativas, né? E a gente tem que acreditar muito nisso, porque vai dar certo, né? A gente não pode ficar pensando naquilo que aconteceu de errado, das não conformidades. As não conformidades, elas existem para que a gente faça a coisa certa. Valeu? Muito obrigado, gente. Fiquem na paz. Obrigado, Maurício. E, na verdade, pegar um gancho nessa sua última fala aí, para você que está começando, esse processo que nos leva ao sucesso, dentro desse processo existem alguns pequenos fracassos. Isso aí só serve para fortalecer, né, e para te levar realmente ao caminho do sucesso. Então, você tem que entender a dificuldade, absorver, buscar conhecimento para passar por ela e continuar na sua trilha. Essa trilha, essa jornada que te leva ao sucesso, ela é sua e você vai ter que vivenciar isso no dia a dia. Não vai ter jeito de ser diferente. Mas para isso existe uma gama de recursos que você pode usufruir, como esses que o Maurício falou. Beleza? Galera, para você que acompanhou a gente aí pelo nosso canal, muito obrigado e até a semana que vem com um novo vídeo. Maurício, muito obrigado. Valeu, obrigadão a vocês. Até a próxima.